Ao meu lado, Delfim Neves, foi Presidente da Assembleia Nacional de São Tomé, está aqui em Portugal para se recuperar. Antes de mais, como é que está a sua saúde? Antes, também gostaria de agradecer a sua disponibilidade e devo dizer que estou ainda em tratamentos, né? Caminhando para a melhoria relativamente à forma como estava a minha saúde quando cheguei cá em Portugal há pouco mais de mês e meio. Portanto, estou em tratamento, já passei pelas consultas, exames e as análises e agora estou na fase de sessões de fisioterapia. Bom, mas está aqui, isto também é consequência do susto que apanhou em São Tomé. Naturalmente, pese embora já estava prevista a minha viagem para seguimento médico, tendo em conta que fiz uma cirurgia, a hérnia discal, há pouco mais de 9 meses, e tenho mesmo estado na data previsível para a revisão periódica. No entanto, o susto alterou o quadro. Quer o quadro clínico, quer o quadro psicológico. Esteve no corredor da morte? Sim, eu estive mesmo no corredor da morte e devo hoje agradecer em primeiro lugar a Deus, à minha família, aos amigos e muitas pessoas, tanto que eu desconheço inclusive, mas que atento à situação despertaram a comunidade internacional sobre o perigo. O seu advogado? E o meu advogado, naturalmente, os meus advogados, obrigado por me ter alertado, e que fizeram tudo para que eu fosse hoje alguém ainda dentre os vivos. Porque a forma como conduziram o processo foi claramente visível a apetência de sacrificar até a morte as pessoas. Acha que, portanto, já desde que tinha a mão do Primeiro-Ministro do Governo, acha que isto é mais uma encenação de Patrício Trovoada, na sua opinião? Repara, tudo indica que há um orquestrador disso tudo. Não há dúvida que o nome do Primeiro-Ministro aparece em primeira linha porque ele assim quis ser o grande protagonista desse processo. Ora, haja visto que a primeira pessoa a pronunciar sobre os acontecimentos e falar dos objetivos dos acontecimentos foi o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Patrício Trovoada. Portanto, quando há uma situação desta natureza, daquilo que ele se apelidou de assalto ao quartel e tentativa de golpe de Estado, quando estas coisas acontecem, normalmente, quem fala em primeira mão, em primeiro lugar, em primeira linha, nunca em país outro, nem mesmo em São Tomé, que já sofreu casos desses, é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro também é uma pessoa avisada. Quando há uma tentativa de golpe de Estado, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia, o Presidente da República são pessoas visadas. Logo, quem devia falar em primeira linha deveria ter sido o chefe de Estado-Maior-General, eu diria mesmo as chefias militares, o Ministro da Defesa e, até certo ponto, o Presidente da República, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas. Nunca um Primeiro-Ministro. E a forma como falou ficou objetivamente claro que ele tinha orquestrado este processo. Porque eu, por acaso, não tive a feliz sorte de ouvi-lo a falar em primeira mão. Eu tomei conhecimento muito mais tarde, digamos 12 horas depois, porque eu fui buscado em casa por volta das 7 horas e 15 minutos, a convite de alguns militares. Estranhou-me a quantidade de militares que foram me convidar, naturalmente, porque o que foi me dito é que há uma situação no quartel e que o chefe de Estado-Maior-General, nesse caso o brigadeiro, gostaria de falar comigo. Obviamente, me disse, ok, mas quer falar comigo quando? Agora? Sim. E aonde? No quartel. Apontaram-lhes armas. Quer dizer, apontar a arma diretamente não foi, mas
os militares que estavam à volta da casa, em todos os cantos da casa, a forma como era muito apressivo. Ora, visto que havia alguns que diziam, vai buscar o homem. Vai buscar o homem, enquanto os oficiais estavam à porta à espera. Não podemos esperar mais, é muita diplomacia. Quer dizer, isto tudo indica que havia uma orientação clara, que se houvesse uma reação minha, mesmo de recusa de ir ao quartel, podiam disparar contra mim, estava claro. Bom, mas sim. Fui maltratado lá. No quartel não posso dizer que fui maltratado fisicamente, mas psicologicamente sim. Porque logo à chegada havia na parada três dezenas de militares à paisana que gritavam, traga o homem à parada. Levar o homem à parada significa que eu iria ter o mesmo tratamento que o Arlésio teve. Mas eu não sabia. Mas o Alex foi levado para lá? Ou como é que... Também foi levado para lá. Mas eu só tomei o conhecimento muito mais tarde, porque eu não sabia do que se passava, nem sabia qual era a razão da minha busca. Naturalmente. Aqui só me disseram que o brigadeiro gostaria de falar comigo. Ok? Se o brigadeiro quer falar comigo, eu vou lá dele. A verdade é que eu fiquei 10 horas no quartel, não vi o brigadeiro, nem o vice-brigadeiro, nem o comandante de exército, salvo as pessoas que me convidaram para lá, nesse caso o capitão Stoy. Depois me apareceu o senhor chamado o capitão da Mata, que se apresentou como capitão da Mata, diz ser o procurador militar, que não fez nenhuma pergunta, apenas apresentou-se. E mais tarde veio o oficial daquele dia, é melhor precisar isto, acompanhado de um outro militar, a paisana, que chegou, olhou para mim, e o militar que estava a paisana diz, por que o senhor meteu-se nisso? Olhou para ele, eu disse, mas meti em quê? O senhor então está a negar, porque os civis que vieram cá para o quartel morreram todos. Eu disse, mas eu não sei o que o senhor está a falar. Não, é porque um desses civis havia dito que o senhor é que ia financiar a operação do golpe de Estado. Eu disse, mas que golpe de Estado? Nós estamos a falar de o que golpe de Estado? Então ele disse, mas quem disse que eu ia financiar? Não, ele não disse assim, ele disse que o Arlésio, que era o mandante, e que disse a eles que o senhor ia financiar. Se for o caso disso, não há problemas, que tragam o Arlésio para a minha presença, para nós aqui aclamar isso, ficar claro, fazer uma criação e saber quem é que fala a verdade ou de onde é que foram buscar isso. Foi só nessa altura é que ele próprio diz assim, Arlésio? Que Arlésio? Esse Arlésio que o senhor acabou de pronunciar. Arlésio morreu. Arlésio morreu na troca de tiros. Eu disse, olha, eu não sei do que se passa. Se morreu na troca de tiros, eu não sei com que ele falou, portanto, eu não posso pronunciar sobre isto. Sobre factos que se conhecem. Portanto, doutor Delfim Neves, grande susto. Há quem diga que estava lá um oficial da confiança do ajudante de campo, do primeiro-ministro. Sabe disso? Sabe alguma coisa disso? Não. Bom, sabe, o que eu posso dizer, honestamente, é que eu, quando fui buscar da casa, não sabia de nada. Eu só identifiquei 2 ou 3 militares, um deles, o capitão Stoy, o outro, o tenente, eu esqueço o nome dele até, o Negrito, mas aquele que eu conhecia. Quanto ao atual ajudante de campo do primeiro-ministro, esse esteve no quartel. Tanto mais, quando fui convidado para ser transferido do quartel para PJ, para a Polícia Judiciária, eu fui transportado na viatura que ele estava a conduzir. Foi ele o chofer. Foi ele o chofer que conduziu. Portanto, dizem que os militares que foram mortos caíram da viatura, não sei o quê. Bom, esta parte eu não sei contar. A verdade é que as imagens... As imagens falam por si, toda a gente sabe que não há nada disto. Mas eu nem consigo descrever todos os acontecimentos. Porque eu estava num apartamento fechado, no quartel, no primeiro piso, e as coisas aconteciam no reio de chão.
eu não vi nada, não assisti nada, não sabia de nada. Bom, entretanto, isto continua numa indefinição, já passou algum tempo. Acha que era a altura de os factos serem apurados? Eu acho que já era a altura, até tarde demais, dos factos serem apurados, que a verdade venha à tona. O silêncio do Ministério Público, a forma como o processo está sendo conduzido, tentando investigar o que não é investigável, porque a investigação das pessoas que morreram não é tão difícil. Não é necessário, porque as imagens falam por si, toda a gente sabe. Mas que eu acho desnecessário, porque não há facto que prove ou que nos leve que tenha havido essa tentativa, senão mesmo uma encenação. Qualquer pessoa do seu bom senso, do espírito e da mente, nunca poderá acreditar, até porque isso fragiliza o próprio Estado santomense e não dignifica a instituição Força Armada. Meia dúzia de pessoas. Aliás, 4 civis despreparados, desarmados, ter acesso ao quartel-general, ao seu interior, sequestrar o oficial do dia, 3 deles, e o outro estava de fora. Mas eu pergunto, e depois de 2 horas, ele começa a ver troteios e no sentido vertical, ou seja, tiro ao ar. O que é que estava lá a fazer o indivíduo que estava fora? Quem estava com ele? A conversar ou a jogar cartas? O que estavam também lá dentro que o oficial dia a fazer durante 2 horas? Estavam a brincar? A lutar? Ouvi um comentário, uma entrevista do oficial dia em causa, dizendo que eles entraram os 4, depois um saiu para fora e ficaram lá os 3. Mas, então como é que entraram os 4 se um saiu para fora e ficaram os 3? É uma pergunta que fica a fazer. E esses 3 que ficaram lá dentro, eram seus companheiros? Depois ele diz que quando foi apanhar uma coronhada de armas, fez um tiro. Fez o tiro contra quem? Para que alvo? O quartel não é um edifício precário. É um edifício consistente. Se houve um tiro, ou esse tiro atingiu ao alvo, ou ficou encravado numa parede, ou atingiu a pessoa, qualquer que estava lá dentro. E ninguém saiu de lá ferido a tiro. E as pessoas aparecem a ser torturadas nas imagens. Entretanto, esta conversa levar-nos a longe. Naturalmente que, pronto, também já prestou o seu esclarecimento. Há uma moção de censura que não foi aprovada. O que é que acha dessa recusa? Bom, sobre essa questão posso falar enquanto deputado, enquanto ex-presidente da Assembleia Nacional, julgo no direito de esclarecer essa questão. E tudo isso é que associa claramente o senhor primeiro-ministro, enquanto líder do ADI, o chefe dos seus militantes do ADI, que estão hoje no poder, a ignorar o Estado do Direito Democrático. Então, se ele ignora o Estado do Direito Democrático num acontecimento desta natureza, que se revela de interesse nacional, então ele sabe o que está a fazer. Porque não é aceitável, no Estado de Direito Democrático, uma moção de censura ser rejeitada, salvo se ela não for bem explícita. A Presidente da Assembleia ou o Presidente da Assembleia Nacional, posso falar categoricamente nisso, não tem competências constitucionais nem regimentais para tomar essa decisão. Porque as moções de censura não são requeridas, são apresentadas. Portanto, quando há um requerimento, claro, se requer, tem que ter uma resposta. Mas não é o caso. É uma apresentação. Cabe à mesa da Assembleia reunir os líderes parlamentares, definir a data para a sua discussão e ponto final. Não é rejeitar, e com argumentos que eu ouvi, que nada tinha a ver, porque uma coisa é o debate parlamentar, outra coisa é a investigação judicial e criminal. Não tem absolutamente uma coisa a ver com outra. E temos que tomar como exemplo. Poxa, houve um caso em Portugal, ainda há poucos dias, de uma indemnização que foi paga a um membro do governo, e houve a introdução de uma moção de censura contra o governo. E foi discutido.
E eu admiro, então, um partido com 30 deputados na Assembleia tem garantias que esta moção não será viabilizada. Mas tem medo do debate ou tem medo das perguntas? E que não tem respostas claras para convencer a opinião pública. Esta é a mais evidente. Portanto, eu acho que é isto que deve estar em causa. Vou-me despedir aqui do Dr. Delfim Neves, está aqui ao meu lado, num hotel. Meus votos, muito obrigado pelas palavras que acabou de pronunciar. É sempre um contributo interessante, um esclarecimento de quem esteve à frente da Assembleia da República. E os meus votos de boa saúde e que recupere e que volte ao seu amado país num clima de paz e de mais segurança, não é isso que deseja, naturalmente. Muito obrigado, eu agradeço. Também gostaria de agradecer a si e também ao povo de Santo Tomé e Príncipe, transmitir que eu continuo ainda em tratamento, mas em breve lá estarei. Eu quero ver essa questão devidamente esclarecida e que não haja subterfúgios e que não haja implantes de provas nem de indícios para incriminar quem quer que seja. Tudo que seja verdade que venha ao de cima para que o país encontre calma, porque o nosso país está a caminhar para um sentido muito negativo, que é a desconfiança. E o medo. E o medo. A desconfiança e o medo no Estado de Direito Democrático é a pior coisa que pode acontecer. E há que inspirar a confiança governativa nas pessoas, não é? Evidentemente, a tranquilidade. Naturalmente. Se a governação não transmite confiança, e se a governação não transmite a liberdade de expressão, de circulação, da justiça, sobretudo, portanto, nós estamos a caminhar para um beco sem saída. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço, meu caro.